Boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem-vindos. Mais um dia de gravação. Tudo bem? Vamos lá. Oi, Glauco. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Nosso espaço maravilhoso. Vamos começar mais um dia de gravações. Esse ambiente é aconchegante. Pode ir sentando, gente. Todos sentando. Muito bom. Nossos postos. Os nossos postos, as nossas... Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, o canal Luzes da Nova Era. Sempre trazendo temas relacionados à transição planetária. Por favor, aproveite esse momento, já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e nos auxilie a enviar este conteúdo ao maior número de pessoas possível. Eu sou Altanoir Oliveira. Eu sou Valéria Flores. E aqui conosco, como sempre, o nosso convidado, médium, amigo, dirigente espiritual, escritor, nosso querido Gino Deledone. Seja bem-vindo, Gino. Olá, é aquele prazer que se renova, né? Nós nos reunimos, podemos falar um pouco sobre espiritualidade, falar sobre a transição planetária e divulgar o nosso livro, né? Transição Planetária. Com certeza. Sempre trazemos assuntos que estão relacionados à transição e hoje gostaria de falar sobre o assunto crença. E uma das principais crenças que nos atrapalha com certeza bastante, a crença judaico-cristã sobre céu e inferno. A nossa visão, Gino, né, desta crença tão antiga. Na realidade, a crença que a maioria da humanidade tem é uma visão de céu e inferno, né? Se você é uma pessoa de boas condutas, etc., vai para o céu. Se não se comportou de uma forma ideal, o que se espera, vai queimar no mármore do inferno. No mármore do inferno. Quer dizer, é uma visão muito ingênua, muito simplista da realidade, não é? E para entendermos a realidade espiritual, primeiro, o plano astral é uma réplica do plano material. Sim. Mas dentro desse contexto, dessa formação que as pessoas têm, fica difícil delas entenderem essa questão de réplica, né? Porque ela já vem com esse contexto de céu, inferno, tem que ser bonzinho, não pode pecar, porque senão vai queimar, né? O castigo, né? O castigo, o julgamento. Crime e castigo, né? Crime e né? castigo. O que ficaria mais fácil para as pessoas entenderem é que a morte não modifica as pessoas, não modifica o caráter da pessoa. Ninguém vira santo porque desencarnou, ou como se diz, morreu. A pessoa leva para o plano espiritual todas as qualidades, virtudes e defeitos que ela tinha quando vivia na matéria. Então, ela dá continuidade no plano espiritual, melhor dizendo, no plano astral, do que o que ela viveu quando estava aqui. Seria, mudou de plano, né? Isso, exato, Valéria. Ela simplesmente mudou de plano. Perdeu essa roupagem mais densa, né? Sim, mas aquilo que você coloca, né, Gino? Como não acontece nem a visão, né, de céu, nem de inferno após o desencarne, a pessoa, e muitas vezes é o mais normal, ela não saber que desencarnou, não é? É justamente pela crença dela nessa dualidade céu e inferno, ela se depara com uma realidade que não condiz com o que ela acreditava, né? Sim. Porque no plano astral, tudo é uma questão de frequência. Você vai para locais compatíveis com a sua energia, com a seu grau evolutivo. Se você, por exemplo, teve uma vida dependente químico, alcoólatra, enfim, defeitos de caráter mais sérios,
por afinidade, você vai se juntar a pessoas, espíritos, não é? Sim. Que têm a mesma índole, a mesma frequência. Daí, as dimensões astrais têm muito a ver com quem você é, o que você fez e como você se sente e como você vibra. Exatamente, porque na verdade as pessoas imaginam que tudo muda depois do desencarne. E isso não é verdade. Você continua sendo o mesmo, a sua mente continua sendo a mesma, aquilo que você acredita é exatamente igual, nada muda, né? Aí você vê nas lápides, no cemitério, né? Foi para Deus, partiu desta para uma melhor. E o descanso em paz? Descanse em paz, famoso. É o famoso descanse em paz, né? E será que descansa mesmo, né? Às vezes, começou a não descansar, né? Começa a trabalhar. Exato. Porque tudo é uma questão de frequência vibratória, de energia. Se a sua energia não é das melhores, você não vai para um lugar bom no plano astral. Você vai para um lugar compatível com aquilo que você vibra, aquilo que você é. Uma questão de frequência, não? Tá, então uma pessoa que trabalha para o bem, uma pessoa que vai se evoluindo à medida, né, que vai vivenciando, ter um bom comportamento, ter boas atitudes. Então essas pessoas são absorvidas então pelas colônias. Existe um céu, vamos dizer assim, mas está bem longe do céu que o pessoal imagina, né? Porque poucas pessoas têm uma frequência compatível com o plano astral superior. Esse céu idealizado pela humanidade é um céu próprio de seres evoluídos, que já alcançaram um estágio de evolução muito grande. Sim. Existe realmente no plano astral superior, não é? Regiões paradisíacas, um céu de fato, mas são poucos que galgam ou alcançam esse céu. Estão aptos, né? Energeticamente aptos. Né? Por conta das camadas? Exatamente, as diferentes dimensões do plano astral. Então, na verdade, a maioria da humanidade vive, esses que você falou, não fez mal, viveu uma vida mais ou menos comum, vai para um lugar bom, mas não é o céu que imaginam, né? Sim. É um astral, uma dimensão intermediária, enquanto que aqueles que realmente cometeram crimes, ou dependência química, enfim, se desviaram do rumo, do caminho, já vão para regiões inferiores, e muitas delas abaixo da crosta terrestre, né? Sim. Na subcrosta, como se fala. Então é uma questão de ângulos, dimensões, né? E é uma várias dimensões. Questão de afinidade, né? Uma questão de sintonia, né? E muitos espíritos estão numa dimensão da matéria mesmo, né? No plano astral, próximo à matéria, convivendo na matéria. Principalmente, por exemplo, dependentes químicos, alcoólatras, sexólogos, sabe? Porque eles estão presos ao vício, né? Sexólatras, desculpa. Estão presos ao vício, então eles têm a necessidade de... São necessidades que só a matéria supre, né? Sim. Daí ficam presos, né? Não estão no céu, realmente não. Difícil, né? E é muito engraçado, se não fosse trágico. Às vezes é uma pessoa conhecida, se destacou na política, ou foi alguém no meio artístico que teve um destaque, enquanto todos estão reverenciando a pessoa ali, toda aquela louvação, às vezes o espírito está passando por maus bocados. É um espírito que vai ser bastante assediado sempre, né? Porque ele tem uma influência sobre uma quantidade de outros espíritos, de outros seres, de todos os habitantes, né? Então, realmente, esse espírito vai ser bastante assediado, né? Só para ilustrar um caso bem interessante, eram amigos nossos, né? Frequentavam o centro.
E a mãe dele morreu. Desculpe, o pai morreu. Então, ele achava que a hora que ele morreu, todos iam ficar eternamente tristes, chorando, né? Então, teve um Natal que fizeram os pratos todos, e o espírito, o fulano está no céu, como será que ele está passando o Natal no céu? Ele estava lá desesperado para comer o peru. Ele ia em cima do peru, como era um espírito, a mão atravessava o peru, sabe? Ele não conseguia pegar o peru para levar a boca. Eles achando que o homem estava no céu, né? Estava ali desesperado. Mas uma cervejinha. E ele, nesse caso, ele também não entendeu que ele estava morto. Né? Porque Acredito que não. Porque se ele estava tentando pegar, né? Que situação, né? Não, é triste, não é? É triste. Triste. Então, e nessa... Parece invenção, mas não é real. É real. E a gente comentava, né, Gino, que na visão simplista, né, que nos incutiram durante, né, incutiram em nós que vivemos na época presente e todos os séculos que a gente, né, vem na evolução humana, né, de um ser, né, o ser pai que nos criou, seria um ser extremamente sádico, né? Por quê? Porque imagine que esse ser fica te vigiando o tempo todo, no menor deslize ele te manda para um lugar cheio de fogo, cheio de sofrimento, né? E você vai permanecer lá por toda a eternidade, né? E depois eles falam assim, não, mas ele te ama, ele é puro amor. É contraditório, né? Na realidade, o problema não é Deus que te condena, é você que se condena. Exato. Existe a lei, uma das bases do espiritismo é justamente a lei do retorno, a lei de causa e efeito, né? Chamam também de lei do karma, né? Ou seja, você colhe aquilo que você plantou. A toda ação corresponde uma reação. Então, é a lei do retorno, não é Deus punindo. Exato. É você transgredindo as leis espirituais, a lei se volta contra você. Sim. Mas a ideia não é punição, é educar, é para a pessoa progredir espiritualmente, aprender aquela lição. A dor que alguém infligiu em você, volta para ela perceber o quanto aquilo doeu. Ela só vai perceber quando ela estiver na situação oposta. Seria disciplinar. Ou seja, a lei do karma te põe na situação para que você passe por aquilo que você infringiu ao próximo. Quando você transgride as leis espirituais, a lei exige harmonia, equilíbrio. Sim. Então, você tem que passar por aquela situação para poder equilibrar, para poder perceber o que você fez, né? E para poder aprender para que você nunca mais faça, né, essa dor ao outro, né? Porque ela se volta contra você. Isso, às vezes, a pessoa não aprende numa vida só. E leva várias. Exatamente. Porque é difícil de compreender esse processo, né? Porque as pessoas sempre o outro é culpado. Sim. Raramente ela assume as suas próprias culpas, né? É muito difícil assumir, né? É mais fácil projetar no outro, né? Sim, mas tudo que acontece conosco foi alguma coisa que fizemos e que a lei se volta contra nós. E essa mesma lei funciona no plano espiritual, né? A lei é a seguinte, um espírito mais evoluído pode até descer aos planos mais inferiores para nos ajudar, etc. Mas um espírito sem evolução não consegue ir para dimensões mais altas. Fica prisioneiro da faixa vibratória em que ele vibra, né? Até minha redundância, mas... Redundância. E, Gino, essa visão de inferno, ela foi, talvez, reforçada com o livro O Inferno de Dante, que eu acho que em razão da própria cultura, né, da própria crença judaico-cristã, Dante de Alighieri, quando vai, né, às regiões umbralinas, tal, tem aquela visão, né, o que ele vê é um inferno. E é uma visão um pouco
infernal mesmo. Na verdade, segundo dizem, Dante era um médium, né? Ele era médium. E ele, à noite, desdobrado, né? Porque durante a noite a gente desdobra, o espírito sai do corpo, né? É um fenômeno natural. O corpo astral se desliga do corpo físico durante o sono. Ele era levado a essas regiões. Só que a visão dele, dentro dos princípios cristãos da época, aquilo seria o inferno. O inferno, né? Na verdade, o que ele via era real. Era real. Mas eram essas regiões densas do plano astral inferior, né? E regiões de sofrimento, né? De sofrimento. Exatamente. Quer dizer, nesses planos inferiores, tem aqueles lagos de enxofre, aquela lama que ela é meia cáustica, mas é para queimar energias negativas. Tem pântanos. Gases, né? Gases. Muito ácido sulfúrico. Ou seja, por uma visão cristã, seria um inferno, Seria de um fato, inferno. né? Seria um inferno. Exatamente. Os lagos de enxofre, exatamente onde as pessoas vão purgando as suas culpas, né? Os seus crimes. Sim. Né? E ali vai continuar. Por incrível que pareça, não é uma punição. Essa lama é um purificador. Vai purificando toda aquela energia. Evidentemente que para você ir para um lago de enxofre, você tem que aprontar muito, né? Sim. São genocidas, eles que cometeram crimes contra a humanidade, uma coisa pesada mesmo, né? Com certeza. Fica complicado compreender, porque existem também algumas desses espíritos que estão nessas regiões também têm o socorro. O problema todo é que muitas vezes não é que falta socorro, tem as equipes socorristas que percorrem essas regiões. Mas até alguns livros que o Chico psicografou, do espírito André Luiz, falam que essas correntes socorristas vão para essas regiões e lançam redes. Aqueles que têm um mínimo de condições conseguem segurar essas redes e ser libertos. A maioria não consegue pela energia. Então não é falta de boa vontade dos espíritos socorristas, mas a pessoa não tem condições de sair dali por causa da densidade energética, né? Sim, que são os espíritos que já têm ali um nível de arrependimento, né? E já tem condições mínimas de serem socorridas e serem levados para aqueles postos de socorro, né? Para a partir dali ter começar um tratamento espiritual. Então, nesse caso, ele atinge uma sintonia para que ele seja absorvido por essas redes. Não é bem sintonia, é uma frequência energética. O Altamir falou bem, começa com um arrependimento, quando a pessoa começa a ter consciência dos erros cometidos. Como você mesmo disse há pouco, a maioria das pessoas não assumem a própria culpa, os outros são culpados. Então, o tratamento começa quando a pessoa reconhece que ela errou, que ela precisa de perdão, inclusive pedir perdão mesmo, né? Que muitos pedem perdão, mas muitos pedem perdão falsamente, né? Mas aí, perdão, socorro, mas a hora que lançam as redes, não consegue porque não é real, né? Porque tem que ser de coração, né? Exatamente. De alma, a humildade tem que vir de dentro, né? E aí inicia-se uma jornada, né, de recuperação. Uma longa jornada, às vezes. Mas, gente, eu acho que falando um pouco de crença, da crença céu e inferno, eu acho que tivemos aí um pouco de conhecimento, né, sobre isso. E eu acho que as pessoas já vão ter aí uma argumentação melhor, até para entrar, né, para poder discutir isso, conversar com outras pessoas sobre suas crenças, né, que nós estamos aqui falando de crenças que estão ligadas à religião, mas também tantas outras crenças, né, para você questionar, né? Porque o que o plano espiritual fala é que muita gente vai se decepcionar demais quando desencarnar, quando morrer, né? Porque não é nada daquilo que ela pensou. Sim. A decepção é muito grande, né? Muito grande. Sim?
E a maioria das pessoas não estão preparadas, né? Por isso que é A grande importante maioria não está. essa reflexão, né? Buscar um pouquinho de conhecimento Sim. para conseguir, né? Porque vai chegar esse momento Chega para mais todos. preparado Porque é um da momento partida, que vai né? chegar para todos, né? Não tem como sair dessa, infelizmente Sim, ou Com felizmente. certeza. É. Pessoal, eu acho que hoje, né, tivemos aí um bom desdobramento desse tema de crenças, céu e inferno, né? Eu acho que está, né, muito bom nesse momento, né? Vamos ficando por aqui hoje, agradecendo Gino, Valéria, né? Até um próximo episódio aí que estaremos juntos novamente. Até breve. Obrigado.